Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da coluna Astrologia e Transformação. Hoje trazendo o mapa astrológico de aquele que é tido como o maior divulgador científico de todos os tempos, Carl Sagan. E antes de continuarmos, já deixa aquele like da confiança. Se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal Realidade Fantástica, que tem vídeos novos toda semana. E acione lá o sininho de notificações, porque assim você fica sabendo dos vídeos que pintam aqui no canal. Carl Sagan, puxa, o Carl Sagan foi a personalidade que talvez teve maior, o indivíduo, do ponto de vista educacional, que teve maior impacto sobre mim, com o qual eu tenho uma relação bastante ambígua, como ele mesmo foi ambíguo. Lá em meados dos anos 80, aqui no Brasil, foi exibido a série de TV Cosmos, né, produzida e estrelada pelo próprio Carl Sagan, que apresentava, em vários episódios, onde ele falava sobre ciência, falava sobre conhecimento. E essa série foi um estrondoso sucesso. Ela foi vista por mais de... foi vista em mais de 60 países, por mais de 500 milhões de pessoas. E, com certeza, não só como me atingiu no sentido positivo, também deve ter atingido muita gente. Ocorre que o Carl Sagan era um fervoroso adversário da astrologia. Porque ele falava a partir de um paradigma científico, onde a sua grande cruzada, digamos assim, era combater o que ele chamava de pseudoconhecimento, principalmente no sistema educacional americano. Então, Carl Sagan ele ficava pasmo que a maioria das pessoas acreditava em superstições, em fantasias, e mesmo nos Estados Unidos, o país adiante do mundo industrial, com tantos feitos na área tecnológica, com tantos feitos na área espacial, onde ele participou ativamente disso, com o projeto Mariner, o projeto Viking, com a sonda Voyager, que muitas pessoas fossem tão mal informadas a respeito de ciência. Infelizmente, continua assim, não só nos Estados Unidos, mas mundo afora. Aqui no Brasil, nós também temos a nossa gigante cota de ignorância científica. Mas o Carl Sagan ele lutou muito para reverter esse quadro. E, como eu disse, ele era um inimigo da astrologia. Então, o que um astrólogo está aqui fazendo, analisando o mapa do Carl Sagan? Bom, nas falas em que eu acompanhei, a gente vai falar um pouco da personalidade dele, um pouco do seu trabalho, mas nas falas que eu acompanhei do Carl Sagan, ele analisava, digamos assim, a influência dos planetas do ponto de vista da análise física possível dos planetas. Então, em um dos livros dele, chamado A Ciência como uma Vela na Escuridão, Um Mundo Assombrado pelos Demônios, o nome do livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, acho que vocês estão vendo a capa aí, a Ciência como uma Vela na Escuridão. Ele dizia que ele não via lógica nenhuma. Por exemplo, ele falou, puxa, eu nasci numa sala fechada. Como que Marte vai me influenciar? Nem gravitacionalmente, nada. Então, como que as pessoas podem acreditar nisso? O fato é que mesmo um cientista do alcance do Carl Sagan estava pensando dentro de um outro paradigma, e a astrologia ela parte de outros pressupostos, que são filosóficos, que são teológicos, e que aqui a gente não vai falar muito agora sobre isso, né? Espero que em outros vídeos a gente possa abordar melhor essa questão. Com isso, eu não estou dizendo que o pensar científico é errado, mas estou dizendo que ele é uma forma de pensamento. Uma das áreas de interesse minha, quando fiz o curso de História
e depois, na área do mestrado de educação, foi sempre epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento. E eu, como educador, sempre achei que falta, de forma brutal, mais divulgadores científicos como Carl Sagan, e faltam mais pessoas que o ouçam. Mas, enfim, vamos adentrar um pouco no mapa astrológico desse personagem tão peculiar, para que vocês possam contemplar, né, do ponto de vista astrológico, o mapa de uma pessoa que é muito contra a astrologia. Também, antes de prosseguir, pessoal, deixei aqui o celular ligado, né, não é de bom alvitre. Antes de prosseguirmos, é interessante pensar o seguinte, que essa discussão astronomia versus astrologia é um falso problema. São coisas separadas e quem está na astrologia e tenta justificar a astrologia com argumentos astronômicos apenas está errado, e quem está na astronomia e tenta desqualificar a astrologia usando argumentos astronômicos também está errado. São paradigmas diferentes. Pois bem, passemos então aqui ao mapa do Carl Sagan. Eu vou abrir o mapa aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Sempre eu gosto de falar com o mapa aparecendo, né? Porque acho que assim é mais didático. Então, aqui temos o mapa do Carl Sagan. Ele nasceu no dia 9 de novembro de 1934, na cidade de Nova York. A origem dele é bastante humilde, né? A mãe dele passou por um processo assim de grande pobreza mesmo, e o pai dele era um operário. E ele diz, né, muito do trabalho do Carl Sagan é autobiográfico, né? Ele fala sobre a vida dele, tanto nos livros como em programas de TV. Ele conta que a mãe dele foi uma grande influência no que diz respeito a essa curiosidade e até esse ceticismo, né? Esse ceticismo que o Carl Sagan tinha em relações a ponto dele ele tomar o conhecimento científico como uma coisa tão preciosa. O Carl Sagan dizia que a ciência ela é muito mais do que um corpo de conhecimentos. Ela é uma forma de pensar. Interessante que o próprio Carl Sagan ele era bastante ambíguo, como a gente vai ver, porque ao mesmo tempo em que ele era um pesquisador renomado, uma pessoa que apresentava o método científico como algo que ia além da ciência e deveria fazer parte do nosso cotidiano, ele também era uma pessoa extremamente imaginativa, a ponto de filosofar sobre e especular de forma espetacular, diga-se de passagem, sobre a vida em outros planetas. E aqui não estamos falando de ufologia, que era uma coisa que ele também desqualificava totalmente. Ele falava, olha, não temos nenhuma evidência de que fomos o que estamos sendo visitados. Porém, ele defendia de forma veemente a possibilidade de que outros mundos, sim, poderiam abrigar vida. Eu lembro na série Cosmos, né? Emocionante, né? Quem lembra da série emocionante, aquela abertura, com aquela música do Vangelis, que eu não posso pôr aqui no YouTube por questões de direito autoral, mas é algo que me emociona até hoje, né? Eu, criança, vendo aquilo, foi algo fantástico. Mas vamos, então, ao mapa do Carl Sagan, né? A primeira coisa, a gente está falando aqui de um escorpiano e de uma pessoa bastante escorpiana. Eu costumo dizer nas minhas análises astrológicas que, claro, nós temos os 12 signos, né? Mesmo você sendo escorpiano, você sendo aquariano, você sendo taurino, o que quer que seja, em algum ponto da tua vida você vai se comportar de forma pisciana, em algum ponto da tua vida você vai se comportar de forma leonina, mas existem alguns planetas muito ativos, e o mapa de algumas pessoas dá muita ênfase a determinado signo, que é o caso do Carl Sagan. Vejam aqui, ele tem o Sol em Escorpião, que é um signo, por excelência, ligado à investigação profunda, né? Escorpianos geralmente são bons pesquisadores, né?
são pessoas que são interessadas pelo aquilo que está escondido, por aquilo que não está manifesto. Mas no caso do Carl Sagan, nós temos não só o Sol em Escorpião, como também temos Mercúrio em Escorpião, ou seja, ele é uma pessoa com uma mente escorpiana. A essência dele é escorpiana, mas a mente dele é escorpiana. A forma de pensar, os assuntos sobre os quais se pensa, a forma de buscar o conhecimento. Note, inclusive, que o Mercúrio do Carl Sagan, ele é retrógrado, né? A retrogradação é um fenômeno interessante do ponto de vista astrológico, muita coisa se fala a respeito de características kármicas que são atribuídas aos planetas retrógrados, que é uma questão, existe uma literatura sobre isso, né? Depende muito de crença, mas o que a gente pode observar na prática, e no meu caso, a astrologia é algo que é muito empírico, né? É algo que você consegue observar nas pessoas. No caso do planeta retrógrado, aquela função representada pelo planeta, ela funciona de uma forma indireta ou distinta. No caso do Mercúrio retrógrado, ele é interessante para pesquisadores, porque a forma de aprender, ela tem que ser muito mais... Ela é diferente. Se você vai ensinar uma pessoa, sei lá, que tem Mercúrio retrógrado, dirigir, enquanto ela não entender exatamente o que ela está fazendo, ela não consegue prosseguir. Então, de uma maneira, esse aprendizado, ele é diferente, porém, a hora que a pessoa realmente compreende aquilo, ela compreende aquilo por dentro, que é uma característica, né? Veja que nós temos aqui também várias coisas que vão nos explicar. O Carl Sagan, ele virou uma estrela, ele era um cientista pop, né? A aparência, né? Ele era uma pessoa que tinha boa aparência, que tinha uma presença nas câmeras que você via, parecia um artista de Hollywood, né? E não um cientista. E aqui a gente vê alguns fatores que no mapa que ajudam a explicar isso, né? Um deles, por exemplo, é a proximidade de Vênus do Sol. Então, aqui temos o Sol a 16 graus de Escorpião, Vênus está muito próximo, Vênus está a 2 graus, né? Pouco mais de 2 graus de distância, uma conjunção, né? Quando os planetas estão assim, uma conjunção. E a 2 graus, Vênus como a gente, é nossa likability, é como a gente seduz as pessoas. Pessoas que têm Vênus próximo ao Sol são pessoas extremamente agradáveis, né? A presença delas inspira beleza, inspira agradabilidade, por dizer assim. Ele também tem o Júpiter aqui, também pode ser considerado estar a 10 graus, né? É uma conjunção já mais distante, mas mais perto de Vênus, né? Quer dizer, esse Júpiter é expansão, Júpiter é o crescimento, Júpiter é a figura do tio, né? E o tio não aparece para te dar bronca, ele aparece para te levar a passear no shopping. Então, com Júpiter, também em conjunção com Vênus, quer dizer, essa capacidade venusiana de agradar, de ser agradável, de ser bem visto, ela é amplificada. Ela é amplificada. Então, nós temos aqui muito próximos os 3 planetas que os antigos, inclusive, chamavam de as 3 graças, né? Os planetas mais benéficos do céu, na visão da astrologia antiga, que é o Sol, Vênus e Júpiter. Então, muito interessante. E aonde que isso acontece, praticamente esse stellium, né? O stellium, ele é uma conjunção de planetas. Ele acontece na casa 6, na 6ª casa astrológica. Sol já perto da cúspide da casa 7, né? Já podemos considerar ele também fazendo efeito na 7. Mas qual é o assunto dessa casa 6 do Carl Sagan, que é tão povoada? O assunto aqui é trabalho. Pessoas que têm Sol e outras posições importantes na casa 6, geralmente trabalham muito. A casa 6, ela descreve a nossa rotina. Como que nós trabalhamos a nossa luta diária. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm uma rotina toda atrapalhada. Se você mandar a pessoa comprar uma coisa lá no centro da cidade, ela demora o dia inteiro e não resolve. Outras pessoas têm recursos profundos, você não acredita
o que a pessoa faz no dia, e que era o caso do Carl Sagan. Ele chegava a trabalhar 18 horas por dia, e isso foi das causas da falência dos casamentos do Carl Sagan. Ele casou 3 vezes, separou da primeira esposa, segundo disse-se, né? Segundo eu pude apurar, essa separação se deu porque ele nunca trocou uma fralda dos filhos dele, não participava da vida doméstica de forma alguma, não tinha tempo para nada, trabalhava 18 horas por dia. Ele chegou a produzir 24 artigos científicos por ano, o que dá praticamente um artigo científico a cada 15 dias. Além de todas as funções que ele tinha como professor, um professor por excelência, a gente vai falar sobre isso, as funções como professor, como produtor, como apresentador, ou seja, aqui nós temos uma pessoa que trabalha brutalmente, e trabalha bem, né? Aqui porque muitas vezes, gente, às vezes posições na casa 6 mostram que a pessoa está ocupada. Ocupada, ou ocupado é diferente de ser produtivo. Tem pessoas que estão ocupadas com uma série de questões que necessariamente não revertem em algo que seja produtivo, não revertem em recursos financeiros, e não é o caso do Carl Sagan. A questão, né, olhando um segundo ponto no mapa dele, é a Lua. Aqui também muito interessante. A Lua, ela é o eixo emocional do nosso mapa e como que nós nos nutrimos emocionalmente. E o mapa do Carl Sagan mostra uma pessoa com lua em Áries. As pessoas que têm lua em Áries, elas ensejam, elas desejam as coisas grandiosas. Se você que nos vê tem lua em Áries, você sabe disso, né? Você vai falar praia, não é o Caribe, é o Tahiti. As aspirações são muito elevadas, as pretensões, a ambição emocional é muito grande. E a lua do Carl Sagan, ela está na casa 8, a casa dos mistérios, a casa nativa de Escorpião, a casa daquilo que é oculto, daquilo que é velado. Então, a cosmologia, o ramo, primeiro, o Carl Sagan, ele tinha essa formação, se não me engano, ele formou-se na Universidade de Chicago. Ele ofereceram um emprego a ele na Universidade de Harvard. Ele só não foi colocado como professor titular devido a essas divergências esses temas que ele pensava como exobiologia, etc. Mas mesmo quando ele aceitou o cargo em Harvard, ele insistiu como pesquisador. O cargo foi oferecido como pesquisador, mas ele insistiu em continuar lecionando, porque isso que realmente o distinguiu de ser um excelente professor. Então, essa lua na casa 8 coloca o desejo elevado. Se nós vemos a expressão do Sagan, ela é absolutamente poética. Então, você trazer um assunto como a cosmologia de uma forma tão refinada, tão poética, tão falando de planetas, de galáxias, do universo. Ele disse, nós somos poeira das estrelas, né? Isso é fantástico, né? Isso só alguém que está conectado realmente, apesar de ele ser ateu e pelo menos assim se declarava, né? De ser ateu e tão racionalista, mas existia essa ambivalência, né? Porque pela poesia e pela apresentação do Sagan, nós somos levados a uma experiência religiosa, né? Então, talvez o Sagan, sem saber, ele trouxe a religiosidade para muitas pessoas de uma forma que ele nem imaginava, né? Mas se ele não acreditava em Deus, Deus acreditava nele. De qualquer maneira, as aspirações elevadas, né? Então o que mais elevado, né, do que profissionalmente do que esse ramo da cosmologia. Além do que o Carl Sagan ele trabalhou para a NASA, né? Ele trabalhou no projeto Mariner, que foi um conjunto de sondas que fizeram o flyby, né? Voaram, visitaram Mercúrio, Vênus. O projeto Mariner, um projeto longo. O projeto Viking, que pousou 2 sondas em Marte nos anos 70, né? Isso foi
um feito, ele trabalhou nesse projeto, e o projeto Voyager, né, que as sondas Voyager 1 e Voyager 2, hoje tão distantes, né, já no extremo do sistema solar. Então, é dito que o Carl Sagan, se não me engano, foi em 1930 ainda nos anos 30, né? Ele era bem jovenzinho, ainda não era nos 40. Ele foi ver uma feira internacional que estava tendo em Nova York, né? E ele ficou mesmerizado com aquela tecnologia, etc. E uma das coisas que ele viu foi colocar uma cápsula do tempo que deveria ser aberta pelos humanos no futuro. E ele acabou fazendo sua própria cápsula do tempo ao colocar aquele disco de ouro na sonda Voyager, levando informações sobre o ser humano, gravações, né, de música, de sons do planeta Terra, para quem sabe, né, como ele mesmo falou no Cosmos, essa garrafa, né, com uma rolha e um bilhete jogado nesse oceano cósmico, quem sabe para ser encontrado por uma outra civilização. De qualquer maneira, analisando o mapa do Carl Sagan, a gente vai ver aqui outros fatores interessantes, né? O alto do céu, o vértice do mapa, né? O rumo e a carreira que se tem na vida, né? No caso do Carl Sagan, ele tem dois fatores aqui muito interessantes, né, de casa 10. Né? Primeiro, o nó do norte praticamente em conjunção com o alto do céu. O alto do céu, o meio do céu, melhor dizendo, né? Também uns falam alto do céu, a 3 graus, e o nó do norte a 4. O nó do norte é o caminho que seguimos na nossa vida, né? É uma direção, é um ponto de ganho, e aqui está justamente no vértice, a carreira, a nossa reputação. E falando em reputação, ele tem Saturno na casa 10. Saturno, que é um planeta às vezes tão mal visto, né? Porque é empenho, sofrimento, é restrição, mas na casa 10 ele fica muito bem. E Saturno, um dos simbolismos de Saturno é a autoridade. Então, qual é a reputação? Reputação de autoridade, que é a reputação que o Carl Sagan granjeou durante todos esses anos, né? Como pesquisador importante, cientista prático, né? Que dirigiu projetos da maior importância, como escritor, né, de vários livros. O próprio livro, a série Cosmos gerou livros, né, que venderam também de forma espetacular. Aqui, para finalizar essa nossa rápida análise do mapa do Carl Sagan, nós temos, mais uma vez aqui, reforçando o caráter investigativo, né, a curiosidade, né, latente. Nós temos Plutão na casa 3. A casa 3 é a casa que descreve a nossa mente concreta, a nossa mente racional, a nossa mente, a fala também, a fala, a comunicação. E Plutão é a transformação, onde a gente tem Plutão no mapa, ali nós temos complexidades da nossa vida, né? E Plutão é um ponto de toque de transformação profunda, de profundidade. E na casa 3 isso gera poder. Diferente de Saturno, que é autoridade, Plutão é poder. Né? Então, o poder aqui em sextil com o ascendente, né? Quer dizer, a presença é uma presença plutoniana, uma presença poderosa. E a casa 5, né, também merece destaque aqui, porque a casa 5 ela é a casa dos filhos. O Sagan teve vários filhos, né? Se não me engano, o primeiro casamento já teve 3, depois teve mais. Mas, enfim, mas aqui não estão apenas os filhos biológicos, aqui estão nossos filhos intelectuais, ou seja, nossos projetos. Marte, ele é a espada que a gente tem para lutar. Né? É a nossa força, a nossa energia, toda colocada num ramo de criatividade. E veja que o Marte do Sagan está muito próximo de Netuno, e em trígono com o Sol. Ou seja, o Netuno, quando ele está mal colocado no mapa, geralmente se fala em fantasia, se fala em ilusão, se fala em mentira, mas quando ele está bem colocado, ele fala em sensibilidade, uma sensibilidade praticamente artística, que é o que o Sagan tinha como professor.
uma sensibilidade em apresentar assuntos tão complexos e que, de outra forma, eram tão difíceis de digerir pelo público em geral, tocados com uma poesia muito grande. Quer dizer, o que ele fazia, né, a ação dele, os projetos dele eram tocados desse idealismo, que é um outro assunto fundamental de Netuno, idealismo. E ele tinha todo esse idealismo que o levou, inclusive, a participar desses projetos, como eu falei, do projeto Mariner, do projeto Viking, né, das sondas que foram pousaram em Marte, né. O projeto Mariner foi flyby, né, voar perto, e o projeto Viking pousou 2 sondas em Marte, e o projeto Voyager, né, que talvez é o mais poético desses projetos científicos. Vale a pena destacar também, aqui finalizando, né, essa nossa breve análise, essa casa 12. A casa 12 é uma casa no mapa astrológico em que, primeiro, que ela é contrária a 6, né? Então, enquanto a casa 6 é a nossa presença concreta no mundo, a nossa atividade diária, o trabalho, a casa 12 é uma casa de recolhimento, é uma casa onde estão os elementos imponderáveis da vida. E aqui ele tem Urano. Urano é onde a gente é diferente, onde a gente é excêntrico, onde a gente tem uma conexão peculiar. E a casa 12 é esses elementos imponderáveis da vida. Então, todo esse trabalho do Sagan, né, ainda que calcado, né, da forma como ele fazia num método científico que muitas pessoas consideram árido, ele ainda assim trazia poesia e trazia emoção, e talvez sem ele saber, até religiosidade vindo de uma pessoa que se dizia ateu. Então, eu faço isso aqui como uma homenagem ao Carl Sagan, ainda que eu discorde dele em vários pontos. Isso é uma lição que devemos aprender, pessoal. Não podemos aí anular muitos pensadores porque discordamos de alguns pontos, né? Muitas vezes a gente admira um determinado pensador, mas a gente não precisa comprar a obra toda, o pensamento todo. São humanos, né? Podem ter ideias que não coadunam de forma nenhuma com as nossas ideias. Mas, de qualquer maneira, embora eu discorde do Carl Sagan em vários fatores, ele foi e continua sendo, na minha opinião, um dos maiores divulgadores científicos da história, e precisamos de mais bons professores como ele. Se você quiser também fazer análise do seu mapa astrológico, você pode entrar em contato comigo, eu atendo, né, faço atendimento astrológico, o contato está aí na tela. Eu acho que desde o início eu coloquei aqui o contato, que eu terei o máximo prazer de lhe atender e fazer uma análise mais pormenorizada, né, utilizando essa ferramenta fantástica que é a astrologia. Então, um abraço a todos e, como dizemos sempre no canal, o mistério está entre nós.